bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, nessa nossa assistência espiritual aos animais. Nós aproveitamos para informar que nós estamos atendendo presencialmente com as sessões de passe, as sessões de cura para os animais, todos os domingos às 11 horas da manhã. As sessões de cura e de passes para os humanos acontecem também todas as segundas e todas as sextas-feiras, às 19 horas. Caso tenham necessidade ou interesse, poderão nos procurar presencialmente também. Aproveitamos ainda para informar que poderão colocar uma garrafinha de água, um recipiente com água, para que ela seja magnetizada, ao final dessa nossa assistência, e essa água possa ser utilizada depois, durante a semana, para você ou para o seu animalzinho. Então vamos fazer a nossa preparação, vamos pedir ajuda aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, para que eles possam estar conosco neste momento, para nos unirmos e irmos em direção ao nosso Pai, a Deus, o Criador. Imaginamos que eles estão conosco, formando um círculo no entorno da nossa casa para nos guardar, para nos proteger, bem como todos juntos, nós e eles, nós mentalizamos sobre a nossa casa uma cúpula luminosa, e essa cúpula também nos protege, nos guarda e indica ao mais alto que nós estamos reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus. Nós vamos em direção a Maria, a mãe de Jesus e a mãe espiritual de toda a humanidade, para que ela nos agasalhe, que ela nos envolva com o seu amor fraternal, com o seu amor maternal, como crianças espirituais, que ainda somos, e que ela nos conduza até o seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, diante de quem nós nos ajoelhamos espiritualmente e rogamos: Mestre, sê conosco neste momento, que os seus guardiões, que seus mensageiros possam aqui estar conosco, para trazer o lenitivo para o nosso corpo, para a nossa alma, trazer o lenitivo também para os nossos animaizinhos, que eles possam estar bem, receberem também as suas bênçãos, os seus eflúvios, e te pedimos ainda que possa nos levar até Deus, o nosso Pai, o Criador, para que nós possamos orar da maneira que Tu mesmo nos ensinaste, e assim nós possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade presente, nós rogamos permissão para darmos por iniciado a nossa assistência espiritual aos animais do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, toda semana nós temos um tema para a nossa reflexão, e o tema de hoje está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fora da caridade não há salvação. Uma pergunta que vem desde sempre é: o que é necessário para eu me salvar? Ou seja, o que é necessário para que eu cresça, para que eu evolua, para que um dia eu me torne um espírito de luz, eu me torne um espírito mais evoluído, né? Nós falamos que nós temos aí os nossos mentores, nossos guardiões. Um dia nós seremos também guardiões, um dia também nós seremos mentores. Mas o que é necessário para que a gente chegue lá, vamos dizer assim, para que a gente cresça, para que a gente evolua também? Será que é necessário ter uma religião específica? Muitas religiões, né, dizem que é através da religião que a gente cresce, outros dizem que é através da fé. Mas o que diz o Espiritismo? O Espiritismo tem uma máxima, que é justamente essa: fora da caridade não há salvação. Ou seja, mesmo que eu tenha todas as crenças, que eu tenha toda a fé, mas se eu não fizer algo, se eu não praticar a caridade, não tem salvação. Essa é uma pergunta que já vem desde sempre, né? Desde a época de Jesus, e está escrito lá em Lucas, né, no capítulo 10, que um doutor da lei procurou Jesus e indagou justamente isso. Vamos ver como está descrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que é que está escrito na lei? O que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Ou seja, aquele doutor da lei, ele já conhecia, o Torá, ele conhecia das escrituras, né, que já foram escrito por Moisés e pelos profetas. Ele conhecia, no entanto, ele estava ali querendo testar Jesus. Então, o conhecimento teórico ele tinha. Então, Jesus disse para ele: basta você fazer isso, né, que você próprio acabou de dizer. Mas ele, querendo parecer um homem justo, para se justificar, pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões que o despojaram, ou seja, tiraram dele toda a roupa, deixaram ali seminu e cobriram de feridas, e se foram, e deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Ou seja, o sacerdote era o representante máximo, né, da lei judaica, aquele que conhecia tudo. No entanto, a gente vê que ao encontrar um necessitado, ele passa de largo e não dá atenção. Um levita veio também pelo mesmo lugar. O levita, dentro da hierarquia sacerdotal, era o segundo, logo abaixo do sacerdote. Ou seja, uma pessoa que conhecia muito também das leis, mas, no entanto, apesar de ter toda a teoria, ele passa de largo também
e não dá atenção àquela pessoa que está caída. Mas um samaritano que viajava, o samaritano, como se sabe, na época de Jesus, eles eram ali detestados pelos judeus. Por quê? Os samaritanos eram judeus, mas na Samaria havia uma mistura de raças, ou seja, muitos estrangeiros vieram para aquela região e eles se misturaram com os judeus. Então os samaritanos não eram uma raça pura. Como se sabe, naquela época, ainda até hoje, os judeus eles procuram se unir, né? Se casar com pessoas da sua mesma raça para manter a sua raça pura, ou seja, não ter uma raça miscigenada, uma raça misturada. E era justamente o que aconteceu com os samaritanos naquela época. Eles eram uma raça misturada e por isso eles eram odiados por aqueles judeus ortodoxos. E eles, inclusive, tinham um outro templo, né? Eles tinham um templo na Samaria, em Garizim, onde eles iam para adorar a Deus, diferente dos judeus tradicionais que iam para Jerusalém, né, no grande templo, para fazer as suas honras a Deus. Então, os samaritanos eram pessoas odiadas, detestadas pelos judeus tradicionais ortodoxos. E Jesus utiliza justamente de uma pessoa dessa, que era uma pessoa detestada, vamos dizer assim, como exemplo. Então Jesus disse: um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Quer dizer, essa pessoa se compadeceu daquela pessoa que estava ali despojado, semi-morto, né? E foi tocado por compaixão por ele, e se aproximou, pois, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, e tendo-o colocado sobre o seu cavalo, o conduziu para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então Jesus pergunta: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Então Jesus disse: e depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Então toda a moral de Jesus reside na prática, né, da caridade e da humildade. Então hoje nós podemos refletir um pouco o que é a caridade. A caridade talvez tenha 2 aspectos, né, bem distintos. Uma caridade que consiste, né, naquela caridade material, podemos dizer assim, quando alguém precisa de alguma coisa material, nós vamos lá e cedemos, né, nós contribuímos com a pessoa, esse sentimento de solidariedade, ou seja, quando alguém precisa de alguma coisa e nós damos alguma coisa material, que é algo importante, é um dos aspectos, né, da caridade, alguém estando precisando, a gente ser solidário, né? Mas tem um outro aspecto da caridade, que é o aspecto mais moral, que aonde envolve a benevolência, ou seja, você querer fazer o bem, né, para outra pessoa, você não julgar a pessoa com os seus erros, porque todos nós temos erro, e a caridade envolve, né, a caridade moral, da gente ter justamente essa indulgência, né, e o perdão para com as pessoas. E também com a gente próprio, né, nós devemos ter a caridade moral para com a gente. Todos nós possuímos aí, né, os nossos erros, os nossos defeitos, e a gente tem que ter, né, essa benevolência, essa piedade e essa indulgência conosco mesmo e também para com todas as pessoas. Então a caridade, ela é um aspecto muito mais amplo, né, do que
o simplesmente doar ou dar alguma coisa material para a pessoa. Então, quando a gente tem esse sentimento, como teve o samaritano, né, de querer auxiliar a pessoa, de fazer o bem, isso é uma caridade. Assim como às vezes um sorriso, né, para uma pessoa, no sentido de que a gente queira o bem dessa pessoa, isso é uma caridade. Então, caridade é um sentido muito mais amplo. E como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, e como diz Jesus, fora da caridade não há salvação. Muitos falam, mas eu acredito, eu tenho fé. Ter fé, naturalmente, é importante. A fé é um sentimento, mas a caridade é uma ação. Nós devemos fazer alguma coisa, né? E não somente ficarmos teorizando, vamos dizer assim, como fazia lá o sacerdote ou levita, que teorizavam, que conheciam muito, mas não praticavam. Então a caridade envolve um verbo, envolve a ação de fazermos alguma coisa. Diz, né, a Madre Teresa que muito mais auxilia, né, a mão que ajuda do que os lábios que oram. Só o fato de orar, de ter fé, não nos salva. O que nos salva é a ação, é a prática da caridade. E a prática da caridade nos dois aspectos, não só no aspecto de doação de alguma coisa material, mas também nesse aspecto moral, da gente ter a benevolência, a indulgência e o perdão, né, nesses três aspectos. Né? Então essa é uma reflexão para nós, né, durante essa semana, o quanto caridoso nós estamos sendo para com o nosso próximo, né? Para com as pessoas que precisam, e não só seletivamente. Quando a gente diz o nosso próximo, é aquele que está necessitado, como o samaritano que ia passando, ele não conhecia aquela pessoa que estava caída, mas ele abriu seu coração para ajudar, sem perguntar quem era, ele não sabia quem era aquela pessoa, porque, como fala, ele estava despojado, ou seja, estava sem roupa, né, ali, porque se poderia se conhecer, saber se eram judeus ou se era alguém da Samaria, porque cada um tinha a sua veste característica, mas ele estava despojado, então pelas vestes não dava para identificar a pessoa. E ele estava semi-morto, ou seja, estava ali inconsciente, também não estava falando, não dava para saber quem era aquela pessoa. No entanto, ele desceu, fez aquilo que era possível, né? Ele tinha ali o óleo, ele tinha o vinho, então ele passou nas feridas da pessoa, colocou no seu animal e levou para a hospedaria. Além de pagar, se prontificou depois a ainda complementar as despesas caso fosse necessário. Então, o próximo é aquele que está precisando próximo de nós, né? Independente se é o nosso parente, se é a nossa família, ou se é qualquer outra pessoa que esteja precisando. Ou mesmo um animalzinho, né, que esteja próximo de nós, que esteja precisando, ele também é o nosso próximo, né? Ou a própria natureza. Francisco de Assis dizia, né? Tudo que vive é nosso próximo. Então, tudo que está à nossa volta, a natureza, né, que é viva, os animais que são vivos, as pessoas, então todos são nosso próximo e nós devemos dar essa atenção, devemos amar o nosso próximo e praticar essa caridade, porque fora da caridade não há salvação. Se nós só teorizarmos, só orarmos e não colocarmos a mão na massa, nada disso tem validade, né? Outra passagem de Jesus, onde ele afirma, né, que quando nós atendêssemos a ele, né, visitando no hospital, dando-lhe uma água, dando-lhe um prato de comida, nós estaríamos fazendo também uma caridade. Mas a pessoa pergunta, mas
Quando é, mestre, que te vimos, né, com sede ou com fome, né, ou fomos te visitar no hospital? Então ele diz, quando fizeres isto a um desses meus pequeninos, é a mim que fizeste. Ou seja, então nós podemos atender a Jesus, atendendo ao nosso próximo, aquele que está próximo de nós, aquele que precisa. E é somente através dessa ação é que nós vamos realmente crescer, que nós vamos evoluir, é fazendo, e não somente estudando, né, como faziam os sacerdotes e os levitas, estudando e não praticando. Então vamos refletir sobre isso essa semana, né? Colocar a nossa mão na massa e tendo benevolência, indulgência e praticando o perdão para com todas as pessoas que estejam à nossa volta. Então agora nesse momento nós vamos fazer as nossas vibrações, vibração que é um sentimento que nós temos, né? É a nossa vontade a favor de todos aqueles que precisam. A vibração é um pouco diferente de oração, porque na vibração é um desejo nosso, é nós que queremos. Então nós vamos querer a paz na Terra, que as pessoas vivam em paz. Vibremos em especial, né, pela Ucrânia, pela Rússia, pela Síria, pelos países que se encontram em guerras, para que eles busquem a paz. Esse é o nosso desejo do fundo do nosso coração. Nós vamos vibrando também para todos os doentes, aonde quer que estejam, nos hospitais, em seus lares, pelas ruas abandonadas, né, por todos aqueles que ainda passam pela questão do Covid, por aqueles que estão desencarnando, né, nos diversos tipos de doença. Nós vibramos ainda pelos idosos e pelas crianças que estão desamparadas. Vibremos por todos os animais da terra, em especial por aqueles também que são abandonados. Vibremos pela nossa Mãe Natureza, que possamos nos integrar a ela. E nós vamos vibrando também por nós mesmos, nós vamos mentalizando agora Jesus, se adentrando pela porta principal de nossa casa, abençoando a cada um de nós, abençoando a cada um de nossos animaizinhos, das nossas plantinhas. A luz do Mestre se expande por todas as dependências de nossa casa, envolvendo todas as pessoas, animais e plantas. E ela se expande ainda mais por todas as casas vizinhas, todas as casas de nosso bairro, da nossa cidade e do nosso planeta. Nós vamos ainda vibrando por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por aquela pessoa em particular que sabemos estar muito necessitada, nós a mentalizamos e vibramos por ela. E nós vamos, em especial agora, envolver o nosso animalzinho. Nós vamos estender as nossas mãos em direção a ele, desejando que ele fique bem, que ele esteja bem. Caso ele esteja doentinho, nós vamos mentalizar que energias boas e positivas saem de nossas mãos e vão em direção a ele, envolvendo, trazendo o bem-estar, a cura. A espiritualidade, os amigos espirituais também estão junto, estão multiplicando essas energias para que o nosso animalzinho fique bem. E nós vamos também agora magnetizar a nossa água, vamos imaginar que energias descem do alto, penetram pelo topo da nossa cabeça, passam por todo o nosso corpo e saem através das palmas da nossa mão, da ponta dos nossos dedos, uma energia curativa, uma energia boa, positiva, que vai em direção à água, e essa energia potencializada pelas equipes espirituais que estão junto conosco neste momento. Então essas energias potencializam e envolvem toda essa água que fica impregnada de boas energias, de energias de saúde. E assim,
nós voltamos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Agradecemos a toda a equipe espiritual, que esteve conosco, que trouxe as suas energias boas, positivas para nós, para a nossa casa, para os nossos animaizinhos. Agradecemos a todos eles e, em nome de Deus e de Jesus, nós damos por encerrado essa nossa assistência espiritual aos animais de hoje. Graças a Deus. Fiquem com Deus, nos siga no canal do CEF e até uma próxima oportunidade.